Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve presente na pessoa do Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, no 5º Congresso Missionário Americano, que aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no início deste mês de julho. Como foi bonito tudo o que aconteceu lá no Congresso. Nós vamos falar sobre isto. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Vale a pena reviver tudo o que aconteceu lá no Congresso Missionário. Eu acompanhei através da internet e pude ver que a igreja de fato se coloca em missão. Aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus 28, finalzinho do Evangelho de Mateus, está acontecendo. Homens e mulheres de boa vontade estão anunciando para o mundo as vontades de Deus, os ensinamentos do nosso Deus. E Deus continua, conforme Jesus mesmo nos garantiu, continua conosco, continua através da igreja, anunciando ao mundo a beleza da construção do seu reino. Nós queremos ver, perceber toda essa grandeza no programa de hoje. Queremos também pensar no ambiente que estava lá, como que as coisas aconteceram, a acolhida. E quem vai falar para todos nós, quem estava lá participando, é o Padre Maurício Jardim. Padre Maurício, ele é diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias, melhor dizendo. Pontifícias Obras Missionárias. Vamos escutar então toda a alegria, toda a acolhida, falada, vivida pelo Padre Maurício. Em Santa Cruz de la Sierra, participando do 5º Congresso Missionário Americano, uma presença marcante da Igreja do Brasil, somos 175 delegados, padres, religiosas, seminaristas, cristãos leigos e leigas, dando também a nossa contribuição, bebendo desta fonte aqui desse Congresso Missionário, para continuar na nossa caminhada missionária na Igreja do Brasil. E tudo isto está apontando para outubro de 2019, quando o Papa Francisco convoca para a Igreja do mundo inteiro um mês missionário extraordinário com o tema Batizados e Enviados. Então essa igreja em saída, que traz aqui do CAN 5 indicações para este caminho, continua neste processo. Todas as coisas estão interligadas, o nosso Congresso Nacional, o Programa Missionário Nacional da Igreja do Brasil, este CAN 5, depois este mês missionário extraordinário. Tudo isso vem nos ajudar para que a igreja toda se conscientize de que sua missão, de que sua identidade é ser missionária, sendo fiel a Jesus Cristo e o seu Evangelho. Então estamos muito bem acolhidos aqui na Igreja da Bolívia, nos sentindo em casa, participando das atividades na paróquia, as conferências aqui no Congresso, as oficinas. Tudo isso vem trazer também um conjunto de atividades para nos ajudar nesse dinamismo de igreja missionária. Pois é, tudo aconteceu conforme a igreja queria, como havia sido previsto, tudo muito bem. Muitas conversas, muitos questionamentos, muitos estudos, e percebemos a graça de Deus, a presença de Deus estava lá para nos apontar os caminhos para os missionários na América toda e quem sabe no resto do mundo também, né? Ficou certo de que o ano do laicato, este ano que nós estamos celebrando, o ano dos leigos e das leigas, deve sim ser valorizado. A nossa igreja, depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, tem 4 dimensões, poderíamos dizer 4 graus, né? É o bispo,
o padre, que é o presbítero, o diácono, que são os ordenados, né? Aqueles que recebem a ordem, né? É os chamados da hierarquia da igreja. Mas também o laicato, os leigos, você que ajuda na igreja, que ajuda a fazer alguma coisa para que a igreja aconteça, você também é dimensão da igreja, você pertence ao laicato. Portanto, essa comunhão de pessoas fazem a igreja caminhar, levam o nome de Deus e as vontades, principalmente de Deus. Deus tem um projeto claro para este mundo, para salvar este mundo, para transformar este mundo, para um mundo melhor, claro. E é através do homem, é Deus abençoando e o homem e a mulher caminhando neste mundo, fazendo algo de novo, né? Trazendo também, é claro, o Evangelho como essência, como centro de nosso trabalho, né? Isso nasce também do nosso testemunho batismal, foi falado lá no Congresso. A ação missionária, o serviço do leigo, da leiga, do presbítero, do diácono, do bispo, fazem parte, nascem do compromisso batismal. Quando você foi batizado, você se tornou sacerdote, profeta e rei, ou seja, o sacerdote que vive Deus na sua vida, nas suas ações, profeta para anunciar ao mundo as coisas de Deus, para perceber as injustiças e falar da justiça, né? E rei para servir, rei servidor, como foi o Cristo nosso Deus. Por isto, essa visão batismal, da teologia batismal, deve sim prevalecer. Nós queremos escutar também um bispo que viveu intensamente o Congresso. É Dom Esmeraldo. Ele vai falar justamente sobre isso, sobre essa dimensão do batizado, esta ação do batizado, né? Então, ouçamos com muita atenção o que falou o bispo Dom Esmeraldo. Participando do 5º Congresso Americano Missionário, juntamente com mais 175 brasileiros e brasileiras, tenho a alegria de sentir como aqui a América, e em especial a América Latina, tem uma importância muito grande para a vivência da missão. O documento de Aparecida nos traz algumas luzes muito importantes, nos mostrando como nós precisamos, no encontro com Jesus Cristo, descobrir o seu amor, o amor que entrega a sua vida, o amor que quer a salvação da vida das pessoas e do mundo. Jesus, que é a esperança que nos conduz nesta vida para a vida da eternidade, para a vida plena, e Ele também que alimenta a nossa fé, para que nós possamos compreender que a missão não é algo de alguns especialistas e para algumas pessoas, mas a missão é para toda pessoa batizada e que aí é chamada a seguir Jesus no seu caminho. A missão é esse encontro com Jesus Cristo que nos ajuda a descobrir a sua presença na palavra viva, no pão que é a Eucaristia, na presença das pessoas, nas comunidades reunidas e de uma forma muito especial nos pobres, naqueles que estão vivenciando as várias periferias que existimos. Portanto, diante desse desafio, que é o encontro das pessoas, que é fazer com que as comunidades não fiquem presas em si mesmas, mas possam ir àqueles que participam pouco ou ainda não participam, para apresentar-lhes a grandeza do amor de Jesus Cristo, que nos convida para que possamos ser colaboradores de Deus na missão. Que esse congresso missionário realizado aqui em Santa Cruz, na Bolívia, possa nos ajudar e assim possamos ser de fato missionários, com comunidades missionárias, com uma igreja missionária e onde os pobres não são um objeto da ação evangelizadora, mas são sujeitos da ação evangelizadora. E todos nós possamos estar com o nosso coração muito voltado para eles, os bispos, os padres, religiosos, religiosas, diáconos permanentes e diáconos em vista do ministério ordenado, os seminaristas, os cristãos leigos e leigas, animadores e coordenadores da comunidade. Afinal de contas,
A missão nos faz fortalecer na fé, a fé nos conduz para a missão. E nada melhor do que vivenciar a alegria do Evangelho, indo ao encontro das pessoas e partilhando essa experiência do amor de Deus que está em nós. Seja um missionário de Deus, seja colaborador de Deus na alegria do Evangelho que a missão nos traz. Pois é, vimos que existe trabalho para ser feito. Vimos também que existe esperança na ação da igreja. E fica esse convite para que todas as pessoas de boa vontade, que têm vontade de transformar o mundo, de fazer com que este mundo seja mais obediente aos projetos de Deus, entrem em ação, né? Essa é a nossa vontade de toda a igreja, né? Foi falado lá também no Congresso sobre a encíclica Evangelii Gaudium. É um trabalho bonito do Papa. Quando o Papa Francisco assumiu o seu pontificado, ele escreveu este importante documento para a Igreja. Evangelii Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho. Ele vai falar exatamente sobre a ação da Igreja. A Igreja deve sim anunciar ao mundo o Evangelho com alegria. E que este Evangelho, e que o Evangelho proporcione melhores condições de vida. Eu vou ler algumas passagens do Evangelii Gaudium, por exemplo, lá no 39, no número 49 da Evangelii Gaudium. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus, que nos ama e nos salva, reconhecendo nos outros e saindo de nós mesmos, para procurar o bem de todos. O Evangelho nos mostra, nos impulsiona, nos motiva a buscar o bem de todos, diz o Santo Padre no Evangelii Gaudium. Ainda neste documento do Papa, ele fala: a mensagem correrá o risco de perder o seu frescor e já não ter o perfume do Evangelho, se nós não cuidarmos de vivenciar o Evangelho, os ensinamentos de Cristo como centro, né? É claro que toda a nossa ação é cristocêntrica, ela nasce do Cristo. O missionário fala aquilo que nasce das vontades do Cristo, né? Nós não temos que ter esse cuidado, nós não podemos inventar coisas, não. É aquilo que nasce do Cristo. É claro que nós devemos sim levar adiante aquilo que Jesus falou e ensinou, né? Essa é a nossa missão. Ainda na Evangelii Gaudium, pelas estradas de uma igreja enferma, isso é muito forte, é muito bonito. Pelas estradas há uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Como que isso é forte? É a igreja em saída que o Papa quer. O Papa não quer uma igreja centralizada, concentrada, acomodada, braços cruzados. Não, muito pelo contrário. Ele quer uma igreja em saída. Ele chega até a falar que ela coloque-se cheias de lamas, machucada, porque saiu, né? Não é uma igreja arrumadinha, direitinho, centralizada, mas uma igreja que vá ao outro, que vá pelas periferias, para aqueles lugares que ainda não se vive as vontades de Deus. É difícil? Sim, mas é claro que o reino de Deus merece isso. O nosso Deus merece isso. Nós queremos nos colocar a serviço do Evangelho. Por isso, é hora de pensar na ação missionária. E quem sabe ela comece dentro do nosso próprio lar. Quando se fala em missões, dá-se a impressão de coisa muito longe, lá para a África, lá para a Amazônia.
Não, ela pode começar aqui mesmo, dentro do nosso lar, dentro da nossa comunidade, na nossa rua, no nosso bairro, no condomínio. É por aqui que ela vai começar, né? Às vezes as casas estão assim, perto da igreja, mas as pessoas ainda não estão dentro da igreja. Acontece muito. Então a nossa missão é essa, é levar a ação da igreja a todas as pessoas, principalmente aos pobres, aos sofredores, aos marginalizados, aqueles que precisam da nossa mão e da ação da igreja. Que o nosso Deus nos abençoe e que façamos isto em favor do reino de Deus, em favor da igreja, para o bem da humanidade. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.